Forte. E você passa, então, 6 anos A gente lá. passou um pouquinho mais de 6 anos lá. E foi um tempo... Qual é o maior desafio, assim, de... Olha, vamos lá. Piauí, né? Isso. Quente. Calor. 40 e... Olha, a primeira semana, eu lembro que eu estava ali com as caixas da mudança, deu 48. Né? Na primeira semana? Na primeira Poxa. semana, né? Eu experimentei e o pessoal falava, olha, você tem que hidratar, é isso, os cuidados, né? E eu, imagina, né? Paulista, sem saber, não. Eu já fui na praia. A cabeça rodou. A cabeça rodou, né? Eu achei que... Porque eu amava o frio. Eu achei que eu ia sofrer muito por causa do calor. Né? Só que hoje eu aprendi a amar o frio depois desse tempo todo e fico meio que irritado com... Eu aprendi a amar o calor e fico irritado com o frio. Mesmo? E São Paulo é aquela coisa, né? Mas o que mais... Obviamente, a distância, a família, da sua família, né? né? Dos amigos, enfim, isso foi desafiador. Até a gente se aculturar também, porque é uma cultura diferente. Né? Só que depois a gente aprendeu a apreciar, a gente aprendeu a amar muito aquele povo. Só que a gente entendeu que chegou um outro momento para a gente continuar a expandir, para a gente continuar a progredir. Eu precisaria trazer de novo a base familiar para São Paulo, porque o que eu estava fazendo? Chegou uma época que eu estava passando mais tempo aqui do que lá. Né? Porque um dos meus papéis, né, em todo o Instituto Livres, né, era o papel, né, do mediador, o papel daquele que busca fazer pontes, né, trazer mais amigos, conexões e tudo mais. E isso está mais para cá. Né? E aí a minha família... Né, o meu pequenininho, né, ele começou a ter algumas crises e eu acho que é melhor a gente fazer o contrário. Né? De tempos em tempos eu vou, já que o meu papel não é mais executivo, mas sim mais, né, institucional, mais representativo, faz mais sentido eu tá pelo sul, né, pelo sudeste. Muito bom, muito bom. E hoje, assim, pessoas que sonham, entendem que tem um chamado do Senhor para a missão e que provavelmente sabem que um dia vão se mudar com as suas famílias para alguma localidade. O que você diria, assim? Quais são orientações daquilo que vocês aprenderam, né? Tá. Primeiro que missão não se faz sozinho. Começa por aí. Né? Eu creio que uma das evidências da nossa vocação é o entendimento da comunidade. Quando a comunidade é sadia, é bíblica, né? Porque existem, infelizmente, comunidades com outras agendas, senão a agenda do reino. Então, quando uma comunidade é sadia, é bíblica, as relações são baseadas e fundamentadas no amor, e a gente tem comunhão, conhece, né? Eu entendo que uma das evidências é a comunidade. A comunidade vai mostrar, ela vai responder. Então missão. Então não adianta eu quero fazer missões, eu sozinho. Não. É sempre um envio, é sempre uma família te suportando, dando um suporte. Eu vejo que o caminho bíblico, a expressão bíblica é essa. Né? Então quando a gente vê o Senhor enviando, né, de 2 em 2, eu não vejo no número, eu vejo a realidade da comunidade, né, e alguém que envia. Né? Muito bom. Então isso é algo, né, é algo fundamental. Convicção, obviamente, Vai Valer a Pena é uma canção que ecoou naquele ano ali, né, de preparo. Mas convicção do chamado, seu chamado e também, que vai valer a pena, sim, né? E a preparação. Porque o que a gente percebeu no campo, para você ver como uma coisa leva a outra, né? A gente tem essa convicção e é do Senhor. Só que a gente está inserido num ambiente que não olha para as coisas que o Senhor olha, né? E aí a gente percebe pessoas meio que isoladas, sozinhas, né? Mas sem preparo, com muito coração, mas sem preparo.
E isso tudo eu vejo que influencia. Entendi. Né? Influencia. Nós somos um povo, nós somos um exército. O nosso general, né? A gente canta, é Cristo. Existe essa linguagem militar, né? Existe um inimigo ao nosso derredor, né? Nós somos soldados, nós somos embaixadores do Senhor. Poxa, nenhum soldado vai despreparado para o campo. Se tem alguém que se prepara... Se tem alguém que se prepara, poxa, e se preparam assim, de forma intencional, né? Então, o campo... E é interessante do exército que ele não sabe o dia da batalha. Não tem dia marcado, né? Então ele está todo dia preparado. Exato, exato. E ele é preparado e o envio, portanto, a realidade do campo, ele acontece muito antes. Entendi. É muito antes. Quando Paulo e Silas são separados para serem enviados, quem que a igreja estava enviando? Não era aquele irmão que sentiu no coração há 3 meses atrás. Não é aquele jovem que há 1 ano tem queimado. Né? Mas é alguém que mostrou durante uma temporada, né? e fez toda a comunidade entender, debaixo de oração, de busca, de jejum. Olha, são eles. Né? E olha o resultado disso. Isso é muito interessante, porque eu até estava falando com alguns amigos, falei, poxa, você tem uma convicção, Deus está te chamando para nações, por exemplo. Sim. Cara, a coisa mais espiritual que você pode fazer é se matricular numa escola de inglês. Exato. Né? Exato. Porque quando chegar o dia, Sim. está aqui, Senhor, essa ferramenta pronta aqui para o Senhor. Sim. Isso é muito bom. E aí vocês voltam e o Senhor coloca, então, um novo desafio. Né? E a sua história eu acho muito bonita porque isso. O Bob Sorg ministrou na igreja domingo, né? Olha. E ele usou um texto que eu nunca tinha reparado, do Senhor falando para Moabe, a nação de Moabe. E ele fala o seguinte, vocês ficaram confortáveis. E ele comparando a nação com o vinho, ele fala assim, vocês não foram derramados de vasilha em vasilha. Então, como vocês ficaram na mesma o tempo inteiro, vocês estão sentados no próprio mosto, né? Aquilo que... em algumas versões falam, vocês estão sentados nas fezes do vinho. Então, e ele fala disso, né? Então, o Senhor derrama de vasilha em vasilha, o Senhor mexe com a gente, né? O Senhor bagunça a gente para ir nos purificando, nos renovando, né? E eu estou vendo isso na sua história, né? O Senhor te derramando em vasilha. E qual que é essa última vasilha que o Senhor colocou você? Pois é, a gente volta debaixo de sinais, de milagres. Né? E aí vem a pandemia. Sim. Né? Que Né? foi o chacoalhar de Deus para o planeta. Para o planeta. O Senhor bradou. Quem não ouviu é porque tampou os ouvidos. Sim. Porque ele bradou em alto e bom som. Né? E continua bradando. Mas estamos ali, pandemia, né? E a gente percebe, obviamente, pessoas isoladas. Né? E chegando ali na metade do ano que a gente percebe, né, que a coisa está mudando, né, ali em 2021. Poxa, meus pais, cunhados, gente mais próxima, irmãos, vamos começar uma reunião? Né? Em casa mesmo, na sala. E aí a gente começou a se reunir. Né? E isso começou a tomar forma, isso começou a... Né, o discipulado, né, comunhão. E naquele período que a gente está ali pastoreando, né, uma igreja em casa. O nome é esse? Né? É isso mesmo, pastoreando, mas não de forma intencional como a gente... Né, como porque quando você pensa, o pastor, você tem o microfone. Exato. Não, o pastoreio é uma vocação. Sim, né? sim. Apesar da gente já ter sido consagrado ao ministério pastoral, né, já anos atrás, né? Mas e naquele momento, em meio à pandemia, ali experimentando aquela comunhão, a gente num espaço curto de tempo recebe alguns convites para pastoreio, né? Okay. De comunidades. Igrejas me chamaram para isso e eu e a minha esposa, a gente meio que dá uma balançada. Opa, será que, né, será que é o Senhor? Né? E a gente continua. E aí, a partir disso, a gente começa a orar.
sobre isso, sobre esse tempo, né? Que já estava em nossos corações. Mas, para isso, para aceitar esses convites de pastoreio, esse pastoreio ele iria se acabar. Sim. E quando eu penso nisso, eu falo, não está certo. Né? Eu não posso abandonar essas ovelhas, né? Por conta... Porque essas ovelhas não estavam abandonadas. Sim, né? entendi. Então, aí ficou claro para a gente, Entendi. né, o que estava acontecendo e que o tempo tinha chegado. A gente começa a se organizar, até que no dia 20 de março de 2022 acontece o primeiro culto público presencial da Livres. Né? E esse domingo agora a gente celebrou um ano. Verdade, esse domingo foi um ano. Um ano de igreja. E esse um ano